Convido você para refletirmos juntos o Evangelho desse primeiro domingo do mês de agosto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21. Esse Evangelho de hoje ele vai falar sobre a primeira multiplicação dos pães. Mas é importante a gente saber que um pouco antes Jesus tinha acabado de receber a notícia de que João Batista havia sido assassinado. João Batista, primo de Jesus, amigo de Jesus, por quem Jesus tinha muito amor. Então, é importante a gente saber isso para a nossa reflexão de hoje. Jesus, ouvindo isso, a notícia do assassinato de João Batista, partiu dali de barco para lugar deserto, afastado. Assim que as multidões o souberam, vieram das cidades, seguindo-o a pé. Assim que desembarcou, viu uma grande multidão e, tomado de compaixão, curou seus doentes. Chegada a tarde, aproximaram-se dele seus discípulos, dizendo: o lugar é deserto e a hora já está avançada. Despede as multidões para que vão aos povoados comprar alimento para si. Mas Jesus lhes disse: não é preciso que vão embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Ao que os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Disse Jesus: trazei-os aqui. E tendo mandado que as multidões se acomodassem na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos ao céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Ora, os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho ele é muito rico, ele traz muitos ensinamentos para nós. Além da multiplicação dos pães, que nós vamos falar um pouquinho, Jesus aqui, ele traz outros ensinamentos. O primeiro desses ensinamentos é que Jesus, quando ele recebe a notícia da morte de João Batista, ele se entristece, porque era uma pessoa por quem ele tinha muito amor. Então ele se entristece e ele se retira, ele vai para um lugar afastado. Certamente, nós concluímos que ele foi rezar, ele foi conversar com o Pai, com Deus Pai. Então Jesus ele foi entregar o seu sofrimento, a sua tristeza para Deus, no coração de Deus. É o primeiro ensinamento que ele traz para nós. Quando nós nos entristecemos, quando nós sofremos, passamos por alguma dificuldade, o primeiro lugar que nós precisamos recorrer, a primeira pessoa que nós precisamos recorrer é o coração de Deus. Entregar tudo o que nós sentimos, tudo o que nós estamos vivendo no coração de Deus. É ali que nós devemos descansar, entregar as nossas dores, antes de qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão. E em seguida, a multidão sedenta de Deus, sedenta da palavra de Jesus, vai atrás dele, corre atrás dele. E quando Jesus vê aquela multidão com sede de Deus, ele se compadece. Então ele deixa de lado a tristeza, ele deixa de lado o sofrimento dele e ele vai amar aquele povo. Então Jesus ele vai curar os doentes que estavam no meio daquela multidão, ele vai servir aquela multidão, ele vai colocar em prática a caridade, ele deixa o que ele está vivendo, ele deixa a tristeza dele, ele deixa o luto dele e vai amar. É mais um ensinamento para nós, independente do que a gente esteja vivendo, independente do se eu estou triste, se eu estou sofrendo, eu preciso amar aqueles que Deus me confiou. Eu preciso deixar de lado os meus sentimentos e fazer aquilo que Deus me chama hoje. Se eu estou cansada e Deus me chama a trabalhar, eu preciso trabalhar mesmo cansado. Eu preciso servir, eu preciso amar os meus, aqueles que Deus colocou dentro da minha casa comigo. Esse é o chamado de Deus para nós. Os sentimentos nós não controlamos, mas aquilo que nós podemos fazer, aquilo que nós podemos agir, isso nós controlamos. Então Deus nos chama a amar, independente do que nós estejamos vivendo. É mais um ensinamento desse evangelho para nós. Então Jesus em seguida, ele vai multiplicar os pães, Ele vai olhar para a necessidade daquele povo. Então aquele povo que buscou em primeiro lugar a Deus, que estava sedento de Deus, Deus providenciou
tudo o mais que eles precisavam. Deus providenciou o material que eles precisavam, que ele era o alimento, porque eles iriam sentir fome, né? Estava ficando tarde. Então aquele povo buscou em primeiro lugar a Deus, e Deus cuidou do resto. É o que a palavra de Deus nos ensina: buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais virá por acréscimo. Aqui Jesus nos ensina a confiar na bondade de Deus, na providência de Deus. Se nós buscamos a Deus, se nós estamos unidos a Deus, vivendo o que Ele nos pede, tudo mais nos será acrescentado. Tudo mais que nós precisamos para alcançar a nossa santidade nos será acrescentado. Só depende de nós fazer a vontade de Deus na nossa vida. Então pedimos que Jesus nos ensine todos os dias, nos dê essa graça de aprender dele tantos ensinamentos, tudo que ele tem para nos ensinar. Que ele nos dê a graça de estar de coração aberto para colocar em prática tudo que ele nos ensina. Que possamos viver como ele viveu. Possamos ser novos Cristos aqui na terra, buscando a nossa salvação. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.